De novo, agora com o nosso resumo da noite, trazendo, como sempre, iniciando com os números da pandemia do novo coronavírus. 33% de isolamento social, 3,76% a letalidade, é a menor da semana. 1,18% o ritmo de contágio, estacionou nesse 1,18% desde segunda-feira. São 114 notificações a mais do que ontem, totalizando, então, 11.686. São 14 confirmações, 1.276 desde o início da pandemia. 18 pessoas aguardam resultado de exames, 81 estão internadas, 115 são consideradas ainda em evolução, ou seja, ainda não podem ser consideradas recuperadas. Bom, eu tenho que falar também aqui com relação à onda verde. O que aconteceu? A reunião lá do Estado, né, Comitê Extraordinário para combate ao coronavírus, né, do Estado, falou que a macro-região oeste, onde Divinópolis está na onda verde. Então, agora está na onda verde, agora não tem mais definição? Tem. O comitê local agora vai fazer uma reunião, vai determinar como que vai funcionar cada coisa, exclusivo para Divinópolis. Mas na onda verde já está. Ah, mas e se? Não, o se não vai ter, porque no Diário Oficial de sábado vai estar lá tudo bonitinho, né, as regras que tem que ser cumpridas e o que pode e o que não pode. Se alguma pessoa for falar alguma coisa, tem o jornal, né, tem o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais que vai trazer isso aí. Agora sim, tem um documento em que fala que você, dependendo da sua atividade, poderá funcionar. Esse era o grande problema até agora, então esse problema está resolvido. Daqui a pouco eu entro no que vai funcionar na onda verde. Agora, primeiramente, deixa eu só colocar uma questão seguinte. Por que ela é tão importante nesse momento? Porque na onda amarela, se você for iniciar alguma coisa, digamos, por exemplo, for marcar um casamento, você não sabe se vai estar na onda verde, se vai estar na amarela. Então, fica inviável. Agora, você já pode. 30 pessoas é suficiente. Então, por isso que muda. Que se mudar para amarelo, você não precisa desmarcar, né? Você dá uma regrada ali no que pode acontecer. Bom, onda verde, então. Eventos com no máximo 30 pessoas, mas pode funcionar museu, pode funcionar cinema, até incentivadores, né, de grandes aglomerações, como grandes festas, podem trabalhar, mas no máximo 30 pessoas, viu, gente? Desde que saiba trabalhar isso daí. Né? Isso vai ter que ter um jogo de cintura muito grande. Clubes, está liberado, academias, atividades de lazer e esportiva, o pessoal do futebol amador, né, tá aí, ó, né? Turismo em geral, tá, gente? Então, está liberado porque está na onda verde. Vamos aguardar, então, agora a situação municipal, todos os protocolos com relação a essas atividades. Tem um link no sistema MPA, você pode ir lá baixar, olhar a sua empresa, o que trabalha com isso, e saber o que tem que fazer para poder se garantir ainda mais dentro dessa situação toda envolvendo essa pandemia. Bom, esse ano é ano de eleição, todo mundo sabe que em novembro teremos que eleger o prefeito da nossa cidade. Quer saber quais são os candidatos na nossa região? São Sebastião do Oeste, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Perdigão, Nova Serrana, tudo isso você vai encontrar lá em sistemampa.com.br, tá? Tudo isso está lá para você saber como que está também a nossa região, quantidade de candidatos, que na verdade em todas elas, tá? Há sim um grande número de candidatos, com exceção de Carmo do Cajuru. Tem apenas um. Resumo da noite, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e volto amanhã. Repórter Luciano Euridias.